As provas inquestionáveis, científicas, históricas e teológicas da não existência de Deus e de Jardias de Vasconcelos. Explicarei historicamente as razões pelas quais Jesus Cristo não foi Deus. Aliás, lamento profundamente afirmar a não existência de Deus. Entretanto, as razões pelas quais Jesus não foi Deus. O mundo originou e evoluiu de causas naturais. Todas as formas de matéria remontam-se ao fundamento da origem do átomo. As formas de vida sustentam em um único DNA. Desse modo, pelo princípio da evolução contínua, não foi possível o ato da criação. Sendo assim, a não existência da alma, apenas a cognição como fruto da linguagem, Deus, uma ideologia primitiva criada pela referida. Qual a diferença do homem em relação a qualquer animal? A linguagem criada e recriada na reconstrução, na perspectiva do tempo histórico. A linguagem é responsável pela criação das diversidades de ideologias, do mesmo modo pela fabricação das ciências. Tudo é fabricado, a cultura e a ignorância a respeito de Deus. O primeiro Deus, o Espírito de Yahvé, como tradição das tribos semíticas. Posteriormente, Javé, como produto ideológico judaico. Deus, tão somente um Espírito, criado pelo o imaginário árabe no mundo antigo. Como surgiu a figura de Jesus Cristo como Deus, quando o referido foi crucificado por ações políticas contra o Império Romano. Os apóstolos no Ocidente precisavam de um substrato cultural e ideológico para unificarem as tribos bárbaras contra a dominação do Império. Portanto, construíram a imagem de Jesus crucificado como Deus, inventando a sua ressurreição e testemunhando a mesma. Foi nesse contexto que Jesus foi construído como superpoderoso, capaz de tudo,
fazendo diversos milagres, os quais são invenções pregadas através dos apóstolos, sobretudo Paulo. Por fim, a própria ressurreição de Cristo. Todos esses relatos bíblicos difundidos por meio dos apóstolos não têm veracidade histórica. A invenção do túmulo de Jesus. Qualquer pessoa crucificada pelo o império era proibida de ser sepultada. Quem desobedecesse tal ordem era também crucificado. O corpo exposto a campo aberto para ser devorado por pássaros e animais carnívoros. Portanto, Jesus não poderia ter sido sepultado. A condenação na cruz não era uma pena aplicada por motivações religiosas, entretanto por razões políticas. A condenação na cruz aplicada a todos que faziam oposição política ao imperador de Roma, motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Como Jesus foi elevado a Deus, ao Império Romano, por intermédio dos apóstolos, inventando histórias improcedentes a respeito de Jesus como Deus. Em um certo momento histórico, o Império Romano, sempre em crise política, devido à união das diversas tribos bárbaras cristãs, entendidas como irmãs devido ao mesmo Deus. Foi quando o imperador Constantino converteu ao cristianismo estrategicamente, transformando o mesmo como religião oficial do império. Era fundamental a unidade cultural do império para a solidificação de Roma, com o objetivo de dominar o mundo politicamente. Todavia, Constantino tinha um grande problema. O verdadeiro Deus dos judeus, Javé, Jesus, era entendido apenas como profeta. Se pregasse Javé como Deus, seria a submissão cultural religiosa do império ao povo de Israel. Portanto, objetivando os interesses políticos de Constantino, Jesus teria que ser o verdadeiro Deus. Mas como produzir tal ideologização? Em 325, no Concílio de Nicéia, inventaram o mistério da Santíssima Trindade, sendo Jesus a encarnação do próprio Deus Javé,
a maior mentira histórica do cristianismo. A mãe de Jesus, uma virgem, sendo que antes de Jesus nascer, Maria teve vários filhos e filhas. O que foi escondido? A história da Virgem não corresponde com a realidade dos fatos. Maria, casada com José. O que diz o mistério? O Espírito de Javé penetrou no útero de Maria, transformou-se em esperma, encontrando um óvulo. Jesus foi fecundado. Desse modo, formatou o mistério da Santíssima Trindade. As três pessoas em uma só pessoa. Javé, o Pai, sendo Deus, transformou-se em Jesus através da fecundação. Desse modo, Jesus, o Filho, também Deus, por ser o próprio Javé, com a morte de Jesus, surgiu a figura do Espírito Santo. Precisa ser delírico para acreditar em tal história. Explicando a mentira, o que foi o mistério da Santíssima Trindade. Então Jesus nunca foi Javé, sendo que o referido não teve existência real, apenas uma invenção cultural, ideológica, religiosa judaica. Se não existiu o Pai, como poderia existir o Filho? Sendo o próprio Pai, ou seja, Jesus como Deus. Alguém realmente inteligente consegue acreditar que um suposto espírito transformou-se em esperma? Desse modo, surgiu o Espírito Santo com a ressurreição de Jesus. Todavia, o mistério foi ensinado como dogma, sendo crime imperdoável diante da dúvida, pago com a pena de morte. Ao longo do tempo histórico, o povo simples, que não tem domínio da história bíblica, passou a entender Jesus como o próprio Deus, o que é hoje ensinado pelo cristianismo. Tudo o que posso afirmar com veemência: a não existência de Javé, muito menos a história de Jesus sendo Javé, pelo dogma da Santíssima Trindade, como o Espírito é a própria linguagem. A história da ressurreição foi uma invenção romana ideológica, criada politicamente pelos os apóstolos. Com efeito, por todas essas razões históricas, científicas
e teológicas explicadas. Jesus, na realidade, foi um revolucionário comum, crucificado por fazer oposição política ao Império de Roma. Sendo assim, foi transformado em Deus por motivações ideológicas e políticas dos apóstolos, objetivando destruir o Império Romano. Posteriormente, recuperado pelo Império, o cristianismo foi o sustentáculo político das idades antiga e média. No mundo moderno, a ideologia do protestantismo como fundamento do liberalismo econômico contra as transformações sociais. Hoje, sobretudo no terceiro mundo, por meio do pentecostalismo, o cristianismo serve como fundamento do neoliberalismo. Com efeito, contra a sociedade que evolui na direção de acabar com as injustiças sociais em defesa do social-liberalismo. A pergunta fundamental em que o cristianismo serviu à evolução da civilização, a resposta praticamente em nada. Sempre um instrumento político contra os pobres, quando o suposto Jesus nunca teve tal ideologização. Desse modo, o cristianismo é uma ideologia religiosa contra os seus próprios fundadores. Entretanto, Deus não existe. Edgar Dias de Vasconcelos.